Você já pensou realmente, de verdade, em ser uma pessoa rica? Já pensou em ter muito dinheiro no banco, ter investimentos, dinheiro além da reserva, viver num outro padrão financeiro acima do padrão financeiro que você está? Já pensou de verdade? Já investigou o seu coração? Lá no fundo, o seu sentimento é mesmo de prosperidade, de riqueza, de abundância? Por que eu estou perguntando isso para você? Porque o tema de hoje começa com a mentalidade e mudança de perspectiva. Eu estou trazendo aqui o caminho, os passos a respeito de se você está no endividamento, para você se transformar numa pessoa que está no patamar de uma pessoa investidora. Então, é uma saída da dívida para os investimentos. Mas para de você descobrir o caminho para transformar suas finanças, você precisa querer de verdade. E esse querer de verdade tem a ver com aquele querer do coração, aquele sentimento tão bom, tão forte, que eu tomo as providências que eu preciso tomar para chegar onde eu quero chegar. E esse primeiro passo vamos ter que conversar sobre mentalidade e mudança de perspectiva. Por quê? Porque transformação financeira requer persistência, requer esforço. Não vai ser fácil assim, como se tivesse uma varinha mágica. Dá um certo trabalho. E para você efetivamente conseguir, você precisa querer muito. Por isso que eu passo para aqui falando assim, o primeiro passo de tudo é a mentalidade e mudança de perspectiva. Porque se eu falar para você que você tem que fazer, empenhar, colocar algum esforço, e você falar para mim, Ivanildo, isso aí não é para mim não, deixa para lá, bobagem, na minha família nunca aconteceu isso, e na minha família não tem essas pessoas que prosperam não, minha família é só de gente pobre, é esse o meu destino, é isso que eu vou viver? Como é que eu vou falar para você todo o resto? Como é que eu vou abordar todo o resto aqui? Então você precisa acreditar que você tem potencial para se transformar. Você é a pessoa mais importante para a sua vida financeira, mas para acreditar em você mesmo. Eu tenho toda uma série de ferramentas aqui, eu vou te passar todas. Hoje aqui serão muitos passos, mas você precisa acreditar em você. Eu acredito em você. Nenhuma pessoa precisa ficar para trás. Todo mundo pode vir comigo, mas você precisa querer. Eu posso te ajudar, mas você precisa querer em primeiro lugar. E esse primeiro passo de você sair de uma pessoa devedora para se transformar numa pessoa investidora é a mentalidade e mudança de perspectiva. Então, a transformação começa na sua mente. A transformação começa com você. Então, você precisa adotar uma mentalidade nova, uma mentalidade de pessoa que está no caminho da prosperidade. Você está em transformação. Não é porque você quer que vai chegar amanhã, mas você precisa dar passos todos os dias para você ficar no caminho certo. Porque também você ir para o caminho errado não adianta nem ir com pressa, porque não vai dar certo. Mas você sabendo o seu caminho certo, a constância é muito importante. Então eu preciso que você acredite no seu potencial antes de mais nada, porque eu acredito. Então prosperar tem a ver também com acreditar que a prosperidade é para você. Então uma das afirmações que eu ensino meus alunos é o seguinte: a mentalidade é para todos, inclusive para mim. A mentalidade é para todos, inclusive para mim. A prosperidade é para todos, inclusive para mim. A prosperidade é para todos, inclusive para mim. Então você precisa aceitar que a prosperidade é para você, que dinheiro é uma coisa boa. Eu decido prosperar, então decida prosperar. Porque nós somos treinados tanto para não prosperar, que a gente tem que fazer um trabalho inverso, que é treinar a mente para a prosperidade. Então o primeiro passo aqui de hoje, de devedor a investidor, é a mentalidade, é a preparação para a mudança de perspectiva, de possibilidade. Agora, não sei se você já se preparou, pegou papel, caneta, ou o seu notebook, onde é que você vai fazer suas anotações, porque tem passos e você pode anotar todos esses passos. Depois você precisa avaliar a sua situação financeira atual. Onde você está e para onde você quer chegar. Mas agora eu quero que você avalie a sua situação financeira atual. Você que já chegou, aí deixa o seu like para nós. Quando você deixa o like, você está ajudando outra pessoa que me descobriu como você me descobriu pela internet. Muita gente chega até mim através das redes sociais. Então deixa o seu like que você já está fazendo aí uma boa ação para ajudar outras pessoas.
Eu sou Evanilda Rocha, consultora financeira desde 2004 e meus conteúdos aqui nas redes sociais, eles são gratuitos. Portanto, compartilhe, recomende, espalhe para que todo esse nosso Brasil saiba cuidar do dinheiro. Prosperar é para todas as pessoas, inclusive para você que está aqui. Vamos lá, avaliação da situação financeira atual. Uma das coisas que eu digo é que você não precisa complicar para cuidar do dinheiro. Não precisa ter complicação. Você precisa fazer da forma certa, mas pode descomplicar. Então, nessa parte aqui, avaliação da situação financeira atual. Vamos pegar aí o paralelo do esporte. Você está empatado, você está investidor ou você está devedor? Em linhas gerais, são esses 3 pontos. Estou empatado. Eu tenho uma certa renda mensal. E aí independe da sua profissão, do jeito que você tem renda mensal, se é salário, se é prestação de serviços, se você é MEI, se você tem pequena empresa, se você trabalha por conta própria, não importa. Tem renda? Vamos lá, vamos cuidar da renda. Como é que está a sua avaliação, sua situação financeira atual? Evanildo, todo o dinheiro que entra vai embora. Entra tudo, eu gasto tudo. Então você está no empate. Falta dinheiro? Falta. Então você corre o risco de passar para a situação devedor, de ser uma pessoa devedora logo logo. Ou sobra pouco, eu invisto pouco. Você pode até estar na posição do investidor, mas está modesto, começou agora e tal. Ou já esteve na posição do investidor, teve que usar o seu dinheiro e está sem reserva. Agora, se você for esperar, olha bem o que eu vou te falar. Se você for esperar sobrar dinheiro para investir, olha, você vai ter muita dificuldade para investir. Agora, se você já receber um valor, separar o valor à parte, já investir e viver com o resto, vai fazer uma grande diferença. Até porque eu já ensinei aqui, para começar a investir, você não precisa de grandes fortunas. Você pode começar a investir modestamente e aí, pegando o gosto da coisa, você pode colocar mais e mais dinheiro. Então vamos avaliar a sua situação financeira atual. Olha, Evanilda, está empatado. Tá, e aí? Você tem alguma dívida? Você tem alguma pendência? Você está pagando tudo com facilidade? Não, tem mês que fica mais apertado. Mas tem mês que até parece que vai dar certo e não dá. Porque talvez você não tenha aí o planejamento, mas a gente chega lá daqui a pouquinho. Avalie a situação atual. Como é que está a sua vida? Tem dívidas, não tem dívidas? Como é que é seu fluxo de caixa? Como é que é seu orçamento? Fica de olho no seu dinheiro aí. Como é que você tem uma visão clara de tudo o que acontece com o seu dinheiro? Então é importante você ter isso. Primeiro ponto que a gente falou foi de você ter a mentalidade já pronta para prosperar. Minha prosperidade não é lá essas coisas. Minha mentalidade não é lá essas coisas. Desenvolve a mentalidade todo dia um pouco. Avaliação da situação financeira atual. Não precisa fazer grandes planilhas, enormes planilhas. Não, pode fazer uma planilha simples, pode fazer uma anotação no caderno, pode ter todos os seus dados num aplicativo de celular. Para mim não importa. O que você precisa ter? Ter a noção mais justa possível de como está a sua situação financeira atual. Eu chamo de visão clara, sabe? Porque se você tem visão clara, o que acontece? Você pode tomar decisões formatadas, né? Você sabe o que está acontecendo com o seu dinheiro e definir metas realistas. Muita gente diz assim para mim, Evanilda, seria tão bom se eu começasse a cuidar do dinheiro hoje e amanhã eu já ficasse milionário, não é? Seria ótimo, mas não é isso que acontece. Então você precisa ter conhecimento de como está a sua vida financeira atual, porque isso vai facilitar você tomar decisões e definir metas para você. Então já te falei 2, agora vamos falar num assunto muito, muito importante, que é estratégias para pagar dívidas. Porque se você quer sair da posição de devedor para a posição de investidor, você precisa ter uma estratégia para pagar as dívidas. Pode ser que as suas dívidas estejam pagas religiosamente na data certa. Pode ser que às vezes você atrasa um ou outro pagamento. E pode ser que você nem tenha dívidas. Se você não tiver, ótimo, pula essa parte. A gente vai falar rapidinho, você presta atenção, que você pode orientar alguém, ajudar alguém numa situação aí de aperto. Mas, ok, se você não tem, tá ótimo.
Agora, o que acontece com esse endividamento? Por que eu falo de estratégias? Porque se você ficar pagando sem critério, pagando, pode ser que você fique a vida inteira pagando dívida e ainda continue com dívida para pagar. Então você precisa de método para pagar o endividamento. Às vezes a pessoa entra em contato comigo desesperada e fala: Evanildo, olha aqui, acontece que eu tenho uma decisão para tomar, porque amanhã eu preciso disso, amanhã eu preciso daquilo. Eu falei: calma, eu nem sei como é que está a sua situação financeira ainda. Deixa eu só deixar aqui no Vibra que eu esqueci. Senão, para não interromper a gente aqui, pronto. Aqui pelo celular. Então, o que acontece aqui? Você precisa ter uma ideia do que está acontecendo com a sua vida, porque no momento futuro, você pode ter a necessidade de fazer dívidas, quando você quer comprar, por exemplo, um imóvel financiado, ou em outras situações você pode ter um plano para você quitar as dívidas que você já tem, porque talvez os juros sejam altos. Por quê? Porque você mantendo as suas contas no azul, o endividamento zero, ou bem próximo de zero, o que pode acontecer com você? Você pode prosperar mais. Muitas vezes as pessoas fazem endividamento sem necessidade. Por que eu estou falando isso? Porque elas não cuidam do dinheiro delas e toda vez que elas precisam de alguma coisa nova, elas querem, não, peraí, eu vou entrar no parcelamento e tudo bem, eu adquiro as coisas. Ou, também questão de mentalidade, só se eu fizer parcelamento é que eu vou conseguir comprar. Então, a definição de estratégia para pagar dívidas envolve muitos pontos. Além de você conhecer o seu endividamento completo, você vai precisar definir o que vai valer a pena você quitar antes, se for o caso de você estar com tudo em dia, ou começar a quitar se você tiver com as coisas no vermelho, tá? Então, o que acontece aqui? Muitas vezes estão no vermelho. Até ontem, uma pessoa entrou em contato comigo e falou: Evanilda, eu fiz até um raio-x da minha situação financeira, mas eu não sei que providência eu vou tomar. Então nós estamos marcando uma reunião justamente para eu entender a situação dessa pessoa, porque ela quer ajuda. Ela disse assim para mim na mensagem: eu não consigo resolver sozinho, eu preciso de ajuda. Então precisa de estratégia para quitar a dívida, porque muitas vezes a pessoa não paga com estratégia, né? Não tem assim um passo a passo para quitar a dívida, fica pagando e a dívida não acaba. Agora, quando você faz um levantamento do seu endividamento, que é o primeiro passo, então aí depois você cria o plano. E esse plano também tem que ser realista. Olha que coisa interessante. Uma outra cliente que está desenvolvendo um projeto comigo de consultoria, ela falou: Evanildo, eu recebi uma proposta aqui do banco espetacular. E eu gostaria muito de pagar. A gerente está falando que essa proposta vai ficar até hoje, vai ficar disponível, amanhã não vai ter mais. Eu falei: pode ser que seja uma excelente proposta que ela está te fazendo, mas vamos avaliar. Passei as informações, a pessoa fez o levantamento todo e a gente começou a analisar. Realmente era uma proposta bem interessante em relação à taxa de juros anterior e à taxa de juros agora. Falei: tá bom. Parece bem interessante, houve uma diminuição de juros, houve uma diminuição do valor, tal. Como é que você vai pagar? Ela disse: bom, eu vou ter que lançar a mão de uma estratégia, deixar de pagar isso, deixar de pagar aquilo, para conseguir pagar essa nova parcela. Eu falei: é isso que você quer? Porque se você for pagar essa parcela, esse endividamento, outros endividamentos vão ficar do lado de fora. Não, aqueles outros eu não posso deixar. Falei: então, não tem saída. Agora não dá para você aceitar essa proposta. Pega o telefone ou a mensagem, muitas vezes hoje, para facilitar, os comunicados com os bancos são mesmo por WhatsApp. E você informa o seguinte, que você vai pagar, não vai pagar agora, mas que futuramente você volta a falar com essa gerente. Por quê? Porque não tem espaço no orçamento. A gente já tinha feito as contas. Fizemos as contas do mapa do dinheiro, fizemos o mapa do endividamento, fizemos uma estratégia para
para quitação de dívidas, mas algumas dívidas não entraram na estratégia ainda. Vão poder entrar na estratégia mais adiante. Então, isso é que você, quem tem dívida, precisa tomar essa providência. Porque a gente está falando de sair do endividamento para o investimento. O primeiro investimento que uma pessoa precisa fazer é o investimento na reserva. Então ela precisa ter uma reserva, que eu chamo de reserva do sono tranquilo. O que é isso? Você tem o seu dinheiro lá numa instituição financeira, esse dinheiro está investido em produto conservador de mercado, de alta liquidez, produto que você pode pôr a mão nesse dinheiro a hora que você precisar, e você põe a cabeça no seu travesseiro e dorme tranquilo. Você dorme tranquilo lá. Por isso que chama a reserva do sono tranquilo. Por que acontece? Mesmo que você diga para mim, Evanilda, tá tudo certo, o meu salário empata aqui com os meus gastos, tá tudo certo. Mesmo essa pessoa que está nessa situação já está correndo um risco. Porque se surge algum imprevisto, alguma emergência, alguma necessidade de gasto imediato, ela não tem respaldo, ela não tem essa reserva de emergência. Então, se você, em que fase da vida você estiver, você vai precisar ter esse dinheiro da reserva. Até para você investir melhor. Porque você tem investimento da reserva, né? Lembra dos passos? Quais são? Primeiro passo, organizar as finanças. Segundo passo, viver no azul. Terceiro passo, ter sobras constantes. Quarto passo, montar reserva. Quando você passou por esses 4 passos, você vai para o 5º passo. O que é o 5º passo? Pode ser que você agora possa investir melhor. Ah, Evanilda, mas eu já não estava investindo bem? Estava. Hoje nós temos produtos em que você pode colocar o dinheiro da sua reserva, rendendo muito bem, muito melhor que a caderneta de poupança. Já temos, está tudo certo. Acessível para grande parte da população. Ok. Agora, o que acontece? Quando você, assim que você já tem a reserva, né, aquele valor de proteção para o seu dinheiro, aquela proteção inicial, Evanilda, reserva tranquilo, posso ir para aí outros pontos. Ok. Você vai investir, pode continuar investindo em produto conservador de mercado, mas te dando um valor maior. E geralmente pode ser que esses produtos demandem que você deixe o dinheiro lá mais tempo. Esse mais tempo é quanto? Pode ser 90 dias, pode ser 180 dias, pode ser 360, 720, por aí vai. Ah, mas esse dinheiro eu nunca vou poder pôr a mão assim, a hora que eu quiser, não vai dar certo. Dependendo do tipo de investimento que você vai fazer, o dinheiro fica parado lá nesse investimento, né? Parado maneira de falar, porque o banco pega esse valor e coloca esse valor para gerar negócios. Mas você que investiu o seu dinheiro, você combinou com a instituição financeira que o dinheiro vai ficar parado lá, por exemplo, 90 dias. Então, se você fez essa operação, você disse para o banco ou para a corretora de valores, tá aqui, ó, pode investir o meu dinheiro. O dinheiro vai ficar investido lá e antes do prazo combinado, você não pode pôr a mão no dinheiro. Você não consegue. O dinheiro está naquele investimento cumprindo aquilo que você prometeu. Olha, você combinou. Eu tenho dinheiro para investir, pode ficar aí nesse produto, nessa condição por 90 dias. Ok. Quando terminam os 90 dias, você recebe esse dinheiro, ele está disponível na sua conta de investimento. Então, o que acontece? Ah, mas se surgir algum imprevisto, Evanilda, meu dinheiro está investido lá, e se surgir algum imprevisto, o que eu faço? Você usa o dinheiro da reserva. Por isso que o dinheiro da reserva ajuda você a investir melhor. Por quê? Você pode desfrutar de investimentos nos quais o dinheiro fica parado ou fica investido por um período mais longo, 90, 120, 360 dias ou mais. Então, há produtos em que você investe, por exemplo, e que a sugestão, a orientação é que você fique com esse produto lá pelo menos 3 anos. Se você, por exemplo, for mais adiante, bem mais adiante, se você for investir em fundos de ações, por exemplo, que o dinheiro fique parado lá por 5 anos pelo menos. Então, por isso que a reserva vai te ajudar.
a reserva está protegida e você vai investir em outros produtos. Você pode até estar pensando, Ivanildo, eu mal lá montei a reserva e você já está falando de eu deixar o dinheiro parado por meses e está longe da minha realidade. Passo número 1, que eu passei hoje aqui. O passo número 1 tem a ver com mentalidade. Você investir em você, você acreditar em você, você ir atrás de sair do endividamento e ir para o investimento. Porque tem coisas para fazer, não é um estalar de dedos que você faz e pronto. Olha, ontem eu estava devedor, hoje eu estou investidor. É processo. E processo você tem uma sequência. Então, nessa sequência aqui tem o número 6, que é aprendizado sobre investimentos. Você precisa entender de investimentos. Meus clientes que passam aqui comigo aprendem sobre investimentos. Por que é importante você aprender? Para você saber como é que você pode ganhar dinheiro com investimento. Porque tem muitos produtos. Então tem produtos conservadores, tem produtos arriscados, tem produtos de mais arriscados ainda. Então tem produtos que você começa a investir com R$1.000, outros com 2, outros com 3, outros com 5, outros com 50. Então você precisa se educar financeiramente, inclusive sobre investimentos, para você aproveitar os investimentos. Olha, investimentos podem trazer mais dinheiro para o seu bolso. Para trazer mais dinheiro para o seu bolso, o que você precisa ter? Dinheiro. Então, mesmo que você tenha algum dinheiro, não precisa ser uma fortuna. Vou chupar uma pastilhinha aqui para não tossir. Então, quando você tem dinheiro, então você já fez todo aquele básico, seu dinheiro, você já sabe o beabá, o seu dinheiro da reserva está protegido e você já começou a usar o seu dinheiro para você mesmo. É aquela expressão assim, colocar o meu dinheiro para trabalhar para mim. Isso. Você pega o seu dinheiro, investe no mercado financeiro e ele traz mais dinheiro para você. Agora, tem uma coisa interessante quando a gente fala de investimentos, eu já falei aqui para você, e o dia que você vier aqui falar, Ivanildo, eu quero consultoria, eu vou fazer com você esse levantamento. Eu tenho uma plataforma específica para atendimento para os meus clientes, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Na pessoa física, a gente faz um levantamento para verificar quanto tempo você, por exemplo, vai demorar para se aposentar e quanto você, se você já tem investimentos ou não, e quanto você teria condição de investir por mês, por exemplo, durante um período de tempo, e quanto de dinheiro você teria lá na frente para você, por exemplo, aposentar-se. E a gente faz um cálculo estimado de quanto é que você vai ter por mês a mais por causa desse dinheiro que você poupou. E é muito interessante perceber que muitas pessoas, vários clientes que já fizeram esse exercício aqui comigo, eles podem ter uma grana preta, ou seja, uma grana bacana, muita grana, dependendo do plano que eles estabelecerem, né, para o investimento. Então, eu tenho, por exemplo, hoje já tenho 5 mil ou não tenho nada, ou eu vou investir 250 por mês, 500 por mês, 1.000 por mês, varia, né, de pessoa para pessoa. Então, essa pessoa vai ter um valor expressivo. Gente, é igual o dia vem depois da noite. Quando você coloca o seu dinheiro para trabalhar para você e você coloca no investimento mais adequado para o seu perfil de investidor, fica tudo certo. Ao longo do tempo, a tendência é que você tenha muito mais rendimento e você também pode fazer trocas ao longo do tempo. Às vezes o rendimento de determinado produto é ótimo, às vezes passa para outro produto. Por isso que você precisa ter um aprendizado sobre investimentos. Outra coisa importante para você deixar de ser devedor para ser investidor tem a ver com a sua definição de metas financeiras. Eu citei metas aqui no começo do nosso vídeo. Você precisa definir onde você quer chegar. Porque se você não souber onde você quer chegar, qualquer caminho, qualquer direção, ou até ficar sem direção, né, tá tudo certo, porque você não sabe onde você quer chegar. Agora, quando você define metas financeiras claras,
mensuráveis, como aposentadoria antecipada, compra de imóveis, troca de imóvel, troca de veículo. Você define. E aí você descobre a importância de você ter essas datas, ter essas metas, para você poder orientar-se para elas, né? Não, eu quero isso agora, eu quero tal coisa daqui a 3 anos, outra coisa eu quero daqui a 5 anos, a outra coisa eu vou querer daqui a 20 anos. Então isso faz com que você tenha motivação e disciplina. Tem que ter disciplina, tem que ter constância, tem que ter determinação. Por isso que eu te pergunto, até que ponto você está envolvido? Até que ponto você está afim para se transformar numa pessoa próspera, rica, com dinheiro do banco? Você precisa querer. Então, quando você já sabe a respeito dos investimentos, quando você já definiu suas metas financeiras, você pode criar um plano de investimentos. Tranquilamente você pode mandar o seu plano, mudar, fazer, criar o seu plano e fazer um plano de investimento personalizado. Aqui na nossa consultoria, o que a gente faz? A gente verifica o seu perfil, a gente verifica as suas metas e a gente define uma coisa chamada árvore de alocação de ativos. Onde você vai colocar o seu dinheiro ao longo do tempo? Então, baseado nisso, a gente vê os seus horizontes, né? Verifica assim, não, o que você quer lá adiante e o que a gente faz? A gente define a árvore de alocação. Quantos por cento do seu dinheiro vai para cá? Quantos por cento do seu dinheiro vai para cá? Ok. Desse dinheiro aqui, em que produtos você vai investir? E assim por diante. Então dá pra gente fazer um trabalho lindíssimo, além do que, de quando em quando, você pode revisar e ajustar o plano para ver se ele está adequado com as suas metas de hoje. Porque até as nossas metas variam, os sonhos variam. Por quê? Porque a gente muda. Às vezes um sonho que para nós há 5 anos era muito importante, hoje não é mais. Não, ou se, por exemplo, tivesse um plano importantíssimo e pronto, não é mais importantíssimo, mudou um pouco, o seu importantíssimo passou a ser outro. Então, por isso que você precisa ficar de olho no que você quer, para você definir o seu plano de investimento e fazer revisões do seu plano pelo menos uma vez por ano. Outra coisa que também está ligada com plano, com meta, com o que você quer, é os seus investimentos, tem a ver com seus investimentos de longo prazo. E longo prazo, geralmente, um de longuíssimo prazo que brasileiro não costuma prestar atenção, é para a aposentadoria. Ter recursos suficientes para ter dignidade para viver essa fase da vida. E aqui a gente vai precisar de paciência. Paciência para você plantar hoje, plantar depois, plantar para colher lá na frente. Por isso as pessoas, olha, eu tive uma cliente jovem, muito jovem, na faixa dos 20 anos ainda, ela não tinha 30. Olha, eu acho que ela não tinha nem 25. E ela já queria começar um plano para a aposentadoria dela. Queria que a mãe dela estivesse bem encaminhada, e a mãe dela efetivamente estava. E ela queria pensar no plano dela de aposentadoria. Olha que interessante isso. Uma pessoa com menos, 25 anos no máximo ela tinha na época. Investimento de longo prazo. Porque você vai cair em tentação. Você vai cair em tentação, não. Você vai ter tentações. Se você vai cair ou não é outra história. Porque você vai ter tentações ao longo da sua vida. Aquele dinheiro que está guardado lá, será que eu não pego e faço outra coisa com ele? E não é para pegar, porque ele é para você usar lá na frente. Eu costumo dizer aqui que dinheiro foi feito para gastar. Ou você gasta amanhã, ou você gasta depois da manhã, ou você gasta lá na frente da sua aposentadoria. Ele vai ser gasto. O importante é você gastá-lo no prazo certo. É você ter o planejamento para e ter o valor efetivo, né? Para ter dinheiros das fases da sua vida que você vai passar. Então, planejamento é importante por causa disso. Põe tudo no papel.
Claro, gente, eu falo, põe tudo no papel pensando mesmo em você escrever. Mas tem gente que não escreve, tem gente que digita. Tudo bem, mas é você pensar e montar um plano que não precisa ser super sofisticado, mas pode ser eficaz e objetivo. Coloque no papel as coisas que você quer. Como é que você vai obter? Quando você vai ter? Quanto vai custar? E como é que você vai conseguir? Como é que você vai para conseguir? Como é que você vai conseguir o que você quer? Último ponto, mas antes de eu falar o último passo aqui, vamos dar uma revisada geral aqui nos outros todos que eu já passei para você ficar por dentro de tudo. E você já deu seu like? Você já chamou alguém para participar aqui dessa nossa conversa? Você pode, inclusive, convidar pessoas. Você pode compartilhar o nosso link. Você pode falar para a pessoa assistir o nosso canal lá no YouTube, acessar o nosso canal. O acesso é totalmente gratuito. Evanilda Rocha é o nome do canal no YouTube. Tem as redes sociais, Facebook e Instagram. Então sempre temos conteúdos lá, mas a maior quantidade de conteúdo vai para o YouTube. Então o legal é que essas pessoas que podem acompanhar minhas redes sociais, tá ótimo também, tudo certo, mas você, para mais conteúdos, tem que ir para o canal, porque os assuntos lá são muito variados e tem separação por playlists, que são conjuntos de vídeos sobre um mesmo tema. Então, eu tenho lá investimento em tesouro direto, tem lá uma playlist. Vai ter essa playlist aqui também, né? De devedor para investidor. Tem outro lá, planejamento financeiro, detox financeiro. Então, para você ficar sem pagar tarifas bancárias. Então, tem muita coisa lá. Então, pode estudar por tópico. Ou, se você não quiser por tópico, vai assistindo os vídeos dos últimos para os vídeos que foram feitos antes. Então, hoje nós estamos falando a respeito dessa possibilidade de você descobrir um caminho para transformar suas finanças. E um caminho por quê? Porque a prosperidade, a abundância, a riqueza, ela é construída, ela é um processo que começa com a nossa mentalidade, que foi o passo número 1 que eu falei aqui, a mentalidade, preparar a mentalidade para ser uma mentalidade voltada para a prosperidade e uma mentalidade voltada para a mudança de perspectiva. Então, na perspectiva de qual seria? Eu posso prosperar. Prosperidade é para todo mundo, para mim também, e eu vou fazer o que precisa ser feito para prosperar mais, mais e mais. Passo número 2, avaliação da situação financeira atual. Como é que está a sua vida hoje? Isso é muito importante para a gente avançar para o passo 3, que é estratégias para pagar dívidas. Se você tem dívidas, mesmo que elas estejam em dia, talvez, dependendo da taxa de juros que você estiver pagando, vai valer a pena você antecipar o pagamento. E por que você precisa de estratégia, não é? Porque com base na estratégia que você vai fazer, você vai montar um plano para quitação de dívidas. E esse plano envolve pagar as dívidas de tal maneira que elas acabem. Porque uma das coisas que eu peço aqui para o cliente, quando a gente está fazendo o levantamento aqui de dívidas, né? No caso dos planos personalizados de atendimento, eu sempre peço qual é a data em que a dívida vai acabar. Porque a dívida acaba. Porque se você não tiver uma mentalidade forte, voltada especialmente para o seu enriquecimento, daqui a pouco, terminou uma dívida, você vai querer fazer outra. Então a gente precisa realmente aqui do passo número 4, que tem a ver com criação de um plano de quitação de dívidas. Passo 5, a nossa famosa reserva de emergência, que é a reserva do sono tranquilo. Aquela reserva que você precisa ter com dinheiro, o teu dinheiro, que em caso de necessidade você vai poder usar. 6, poderosíssimo esse passo, aprendizado sobre investimentos. Você precisa saber investir. Porque quanto mais dinheiro você tiver, mais diversificação você vai poder fazer. Então, quando você aprende sobre investimento, você tira proveito, muito mais proveito do seu próprio dinheiro.
7, definição de metas financeiras. Onde você quer chegar? Quais são suas metas para esse ano? Metas para o próximo ano? Metas para aqui 5 anos, 10 anos? Quando você vai se aposentar, defina suas metas. Sem complicação. Pode ser tudo de forma objetiva, mas eficaz. Eficaz significa que dá resultado. Criação de um plano de investimentos. Isso é fantástico, porque você já vai deixar tudo definido. O que você vai investir, onde você vai investir, para que você vai investir, que expectativa de ganho você espera ter. 9, que a gente não tinha falado ainda, né? A criação do plano de investimento a gente já tinha falado, ainda não. Então, criação do plano de investimento é você ter um plano sob medida, alinhado com as suas metas e o seu perfil de risco. Agora, investimentos de longo prazo. Você realmente se preparar para usar um dinheiro lá na frente mesmo, quando você se aposentar. Então é importante que mesmo que você tome decisões hoje, que você invista de modo modesto hoje, você já tenha um olhar lá para o longo prazo. E outra coisa que é importante é ter a paciência, porque você vai colher frutos por causa dos juros compostos ao longo do tempo. Então o dinheiro que você coloca já rende juros, continua rendendo juros e você coloca mais e vai juntando mais dinheiro, mais rendimento de juros, e aí o seu dinheiro cresce com muito mais rapidez. E o passo número 10 é acompanhamento contínuo, ajuste contínuo, porque eu disse para você que os parâmetros vão mudar. Que parâmetros? De inflação. Pode ter inflação mais baixa, mais alta, taxa de juros a mesma coisa, mais alta e mais baixa. Pode ser que um produto de investimento que era ótimo agora, pode ser que amanhã ou depois mude, aí você tem que mudar o seu investimento também. Então, investimento em conhecimento, acompanhe, ajuste, como a gente faz na vida. A vida da gente não é uma linha reta, a vida financeira também não é. E você vai ter momentos em que você vai precisar se ajustar às circunstâncias. O mercado vai mudar, então você precisa ajustar de acordo com o mercado e de acordo com as metas que você estabeleceu para você. Então, quando você olha para o seu dinheiro, olha para a sua vida financeira com assim uma abordagem abrangente, como essa abordagem que eu passei para você hoje, tudo muda. Porque você já, primeiro, se prepara mentalmente para prosperar. Monta um plano para sair do endividamento. Implanta o plano. Enquanto isso, você já montou o plano para começar a sua reserva. Ampliar a reserva. Investir além da reserva. Então, tudo isso que eu estou passando aqui para você são estratégias necessárias para alcançar uma situação financeira saudável e próspera. Você pode estar pensando, Evanilda, não é só assistir os seus vídeos que eu já vou prosperar? Olha, eu adoraria que fosse assim. Mas você vai precisar colocar a mão na massa. A mão na massa significa que você vai precisar entrar em ação. E eu estou preparando um lançamento de um produto chamado As Regras da Riqueza, que vão ter vários passos para você tomar na direção do seu enriquecimento. Eu estou fazendo esse comentário hoje, porque o nosso tema de hoje aqui permite que a gente faça esse comentário. Esse treinamento já era para ter sido lançado, mas houve umas questões técnicas de plataforma que eu estou resolvendo, e assim que ele estiver disponível, eu vou falar para você. Porque se você quiser prosperar de verdade, prosperar de coração, é esse treinamento que você precisa assistir. Mas logo eu vou trazer novidades para você. Por enquanto, parabéns mais uma vez, porque você está aqui investido no seu conhecimento. Todo vídeo meu tem conhecimento. Então assiste o vídeo até o final, faz as suas anotações e parta para ação. Não adianta nada você assistir e ficar de braços cruzados. Não. O dinheiro adora atenção e adora cuidado. Então cuide lá do seu dinheiro. Presta atenção nisso. Até mais. Até a próxima. Tchau.